parei com a autocrítica para ter resultados. Se você é aquela pessoa que se cobra extremamente para ter resultado em tudo, vida pessoal, profissional, maternidade, na sua casa, você tá no lugar certo. Porque essa foi uma das coisas que eu parei de fazer e o meu corpo e a minha mente também agradeceu. Eu não vou mentir, é muito difícil quando você é essa pessoa que não consegue se sentir realizada, agradecida por simplesmente fazer o que tem que ser feito. Você sempre quer mais e mais e mais e mais até o momento que acontece o quê? Você se adoece. Uhum. Hum, é você que se adoece, não é ninguém que te adoece. Tive que dar uma cavucada na minha história para eu entender por que que eu era essa pessoa que me cobrava tanto. E não foi muito difícil, na verdade. Eu falei que eu cavuquei, mas não foi muito longe, não. Acontece que na adolescência eu era uma aluna mediana. Aquela que tanto faz se eu tirasse 5 ou se eu tirasse 7, desde que fosse a média, estava bom. Mas isso me frustrava muito. Por quê? Porque eu me comparava com as pessoas que eram melhores do que eu. Eu me comparava com os alunos nota 10, eu me comparava com quem tinha um corpo melhor do que eu me comparava com os meus amigos que tinham tudo e eu não tinha, eu me comparava com uma caralhada de gente, desculpa o palavrão. Mas tá tudo bem, me contentei em ser mediana até os meus 21 anos. Passando na média, não querendo ser uma pessoa que tinha resultados, pra mim ser a média tava bom. Mas no fundo, lá no meu fundo, não tava bom, porque eu sentia vergonha. Aí eu me tornei mãe aos 21 anos. Se você descer um pouco aqui no meu canal, você vai conhecer a minha história. 21 anos, a vergonha bateu na minha cara. Ela não bateu, ela me deu uma rasteira. Eu comecei a ter vergonha de várias atitudes minhas, porque no lugar de mãe eu comecei a pensar, e se minha filha fosse assim? E se eu tivesse pagando uma escola cara, particular, inglês, aula de natação, jazz, balé, tudo que a menina quer, e ela não valoriza? Como que eu me sentiria? O jogo virou. Na pele eu senti o que era ser uma aluna mediana. Fora as oportunidades, né? Porque eu perdi várias. Perdi várias oportunidades e eu posso até falar em outro vídeo. Uma das foi uma vaga de emprego por não ter inglês, por exemplo, sendo que minha mãe passou a vida inteira se ralando todinha para pagar o inglês para mim. Foi. E lá no último semestre, no último momento de eu quase me formar, eu falei, não quero mais. Aí hoje eu sou uma adulta arrependida. Eu ainda vou retomar o inglês. Uma aluna, uma adulta arrependida, porém eu olho para minha mãe e eu falo, você foi muito, muito certeira. Por quê? Porque você me deu a maior lição sem ter dado lição alguma. Você deixou eu desistir. Porque ela deixou, ela não questionou. Ela falou, é isso que você quer? Eu falei, aham. Ela, então tá bom. Aí hoje, eu penso que sábia. Porque a dor da decepção tá comigo até hoje. A dor da frustração tá comigo até hoje. Pela simples atitude dela não ter insistido em ter me feito continuar. E olha que louco, a minha mãe tem tanta maturidade emocional que ela nunca jogou isso na minha cara. Bastou o meu sentimento negativo em relação à minha atitude para eu me condenar. Eu não precisava nem que ela me condenasse. Como eu disse para vocês, até hoje eu me condeno por essa situação. E fica a lição: se tem castigo pior do que você saber que você errou e olhar para trás pensando que teria sido diferente, eu desconheço. Mentira, conheço outros, mas esse é um dos grandes castigos. É o castigo de ter escolhido errado. Mas, como minha sábia mãe já me disse várias vezes, para toda escolha, uma consequência, seja boa ou seja ruim. Essa introduzida para vocês nessa retomada de consciência para eu entender por que eu tinha tanta autocobrança, e tenho, inclusive, ainda tá aqui do meu ladinho, mas para deixar claro para vocês o porquê de eu ser assim. É importante você investigar a sua história, investigar o motivo de você ser tão autocrítica ou autocrítico, porque às vezes foram situações às quais você se colocou ou é a sua história mesmo, é a sua família, é o bullying na escola, foram coisas que você passou, problemas com a autoimagem, autoestima, autoconfiança, tem tanta coisa envolvida, mas a minha lição foi com as minhas escolhas mesmo. Eu não precisei de ninguém para escolher para mim, fui eu que escolhi. Já comentei também aqui, eu acredito, que a minha educação foi maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar dos meus pais. Talvez um excesso de superproteção por parte da minha mãe, mas ainda assim eu não sofri bullying, eu não sofri
xingamento, eu não fui uma criança frustrada, eu tive tudo, não me faltou nada, não vivi na escassez, tive uma educação maravilhosa estudantil, minha mãe se apertava para que eu tivesse o melhor dos mundos. As minhas dores não vieram das escolhas dos meus pais. As minhas dores vieram das minhas próprias escolhas. Bom, e depois desta bela introduzida, vocês entenderam por que eu sou como sou e por que que eu danifiquei não só o meu corpo, como a minha mente também, com este meu jeitinho peculiar de ser extremamente maluca das ideias. Porque eu quero resultado. Eu quero resultado porque eu já fui a pessoa que não teve resultados e é horrível você estar sentada nessa cadeira. Você quer se dedicar e você quer sentir o desfrute do seu trabalho. Eu acho maravilhoso quando alguém me fala, você é boa no que você faz, ou quando alguém me elogia pelo que eu fiz. E não estou tratando de ego aqui, eu estou tratando de algo que você se dedica e que você recebe o reconhecimento por isso. Não vivo para isso, mas nós somos seres que queremos essa validação. Eu não posso negar. Por quê? A gente está numa sociedade que busca o pertencimento. O meu corpo, eu, a minha mente, o meu ego, minha consciência, a Carol, até hoje, busca ser excelente. Mas de uma forma diferente daquela de pouco tempo atrás. Por quê? Porque eu entendi que estava me acabando. Essa autocobrança, talvez, era mais importante eu entender e reconhecer que eu errei. Porque eu sou um ser humano aqui pela primeira vez, tentando acertar. Nem tudo eu vou ser perfeita. Não vou ser perfeita na minha maternidade, não vou ser perfeita na minha profissão, não vou ser perfeita no meu corpo, não vou ser perfeita dentro da minha casa, não vou ser perfeita para várias pessoas que vão me achar imperfeita. E nem para mim. Porque a perfeição, ela não existe. A gente tem que assumir que a gente vai buscar a nossa melhor versão, mas isso tá longe de ser perfeito, porque o perfeito é relativo. É subjetivo, o que é perfeito para mim não é para você que tá aí do lado. Quer um exemplo? O meu corpo perfeito, vamos dizer assim, tá longe de ser o corpo perfeito de muita gente que eu conheço. Por exemplo, a minha mãe. A título de exemplo, minha mãe não gosta desse corpo atlético, do fisiculturismo e tudo mais. Ela admira o trabalho, ela reconhece, mas ela não queria para ela. Aqui a gente entra num grande ponto de autenticidade. Sim. Eu sou muito eu, sabe? Isso eu me orgulho. Eu sou uma pessoa que, falei no vídeo anterior, não vou buscar me enquadrar na expectativa de ninguém. Porque eu sei muito claro o que eu quero. E o que eu quero envolve muito da minha essência. Isso se chama autoconhecimento. Você precisa se conhecer. E a gente tem feeling, a gente tem o saber, o caminho. A gente sente se aquilo é pra gente ou se aquilo não é. A minha busca hoje por essa questão corporal, sanidade mental, autoconhecimento, reprogramação mental, todos esses estudos que mais voltados para o eu, para a essência, estão completamente interligadas com aquilo que eu aprendi e me conheci durante o processo dessa jornada que eu tenho vivido. Jornada recente, porque há pouco eu falava que eu era uma velha. 30 anos, uma velha. Agora não, agora eu penso que eu tenho muito para viver. Imagina se a minha vida, ó, vira de uma hora para outra. E aí eu tenho até 40 anos para viver o extraordinário, 50, 60, 70, 80. É muito tempo. Tem muito tempo para eu fazer a minha vida acontecer. Aquela pressa daquela jovem de ontem tá aqui ainda, mas não da forma que era. Porque cada vez que eu estudo mais, eu entendo que eu preciso evoluir. E quanto mais eu me entendo, mais eu consigo priorizar aquilo que me traz saúde. Saúde mental, saúde para viver, saúde para chegar onde eu quero chegar. E essa busca por saúde envolve tudo que eu trago para vocês aqui sempre. Pilares fundamentais: a minha família, Deus, a saúde no geral, alimentação, atividade física, sono, qualidade de vida, autocuidado, momentos com pessoas que eu amo, estudos, trabalho, cuidar de pessoas, servir pessoas, ajudar pessoas com aquilo que eu aprendi. Tudo isso faz parte do mundo Carol que quer evoluir. Você tem o seu mundo, Júlia. Você tem o seu mundo, João.
Você tem o seu mundo, fulano que tá aí do outro lado me ouvindo. E você tem que colocar num aspecto maior, no espectro maior, este padrão para você enxergar aquilo que é importante. E depois você reduz para o micro. Porque quando a gente tira daqui para cá, a gente consegue direcionar as nossas ações para que essas coisas aconteçam. Mas você tem que ter clareza. Você tem que saber onde você quer chegar. Eu só não quero que você adoeça, porque essa sociedade de hoje em dia, e eu espero que esse assunto esteja fazendo nexo, porque parece que eu falei um monte de coisa aqui, né? Mas enfim, voltando. Hoje em dia a gente tá sendo influenciado o tempo todo por diversas vidas, diversos contextos, diversos fatores que muitas vezes são ilusórios porque fogem um pouco da nossa realidade. Mas isso não impede de que a gente viva essa realidade, porque hoje eu sonho com uma realidade que parece muito distante da minha, mas é tão palpável na minha cabeça, é tão possível de alcançar. E muitas vezes eu evito de falar isso com as pessoas porque elas pensam, que louca, será que ela vai viver isso mesmo? Ou, Carol tá sonhando, até parece que isso é possível de acontecer. Na minha mente é. Na minha mente é. Eu converso muito com meu namorado sobre isso, sobre tudo que a gente vai viver, porque eu sei que vai. E ele em nenhum momento falou pra mim, você tá voando. Não, ele acredita nos meus sonhos. Então hoje eu tenho um pouco mais de leveza para viver o processo da construção da vida que eu tenho construído todo dia. Porque é todo dia que você constrói saúde, felicidade, energia, qualidade de vida, autoestima, autoconfiança, perseverança, resiliência. É todo dia. São nas situações mais incríveis e nas situações mais desafiadoras. O meu corpo agradeceu quando eu passei a entender mais sobre mim. E como que eu passei a entender mais sobre mim? Estudando, olhando a minha história, indo lá na minha infância, lá no meu ensino médio, lá na minha faculdade e nos dias atuais. E comecei a me questionar, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por quê? 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 E várias respostas vieram. Muitas vezes eu nem entendi, era uma bagunça, me deixou com a confusão mental. Só que eu não parei de buscar. Em nenhum momento, nem agora e nem daqui a um tempo. Porque a gente sempre vai ter que buscar a evolução. É por isso que a gente tá aqui. Você acha que a gente tá aqui pra ficar parado? Pra ficar aceitando tudo que vem? Ah, aceita, 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 aceita. Seja ruim, seja bom, então aceita. Não! Você veio aqui pra ser um ser questionador, conquistador, desfrutador. Olha a abundância que a gente tem, gente. Olha pra janela da sua casa. Voltei pra finalizar o vídeo agora, porque tinha acabado a bateria. Mas eu estava finalizando com olhe pra fora da sua casa. Ah, mas aqui na minha casa não tem nada de bonito, não tem uma paisagem bonita. Nem que seja uma flor. Comece a valorizar os pequenos detalhes. Comece a olhar para a sua vida com outra perspectiva. A vida só muda quando a gente muda também o nosso olhar. Se tudo ao nosso redor é insuficiente, é ruim, é pouco, você continuará recebendo disso na sua vida. Então, seja grata ou grato pelo que você tem hoje. As coisas vão começar a vir a partir do momento que você mudar isso, mudar as suas palavras e mudar as suas ações de todos os dias. E em relação a coisas que o seu corpo agradece, não esqueça da mensagem de que tudo que você alimenta aqui dentro vai crescer. Tudo, tudo, tudo que a gente foca expande. Então, queira o melhor para a sua vida, queira o melhor para você e para as pessoas que você ama. Isso vai fazer total diferença, o seu corpo vai agradecer e traga um pouco mais de leveza para a sua vida também, para a sua mente, para o seu corpo, porque é insustentável ficar o tempo todo se autocobrando a nível de ficar doente. A doença só vai te paralisar. Agora, se você estiver bem mentalmente, as coisas vão acontecer e fluir para você. Eu espero que essa série tenha feito sentido, tenha te ajudado. Dê uma olhada nos capítulos anteriores, tem vídeo 1, 2, 3 e esse que é o quinto. São vídeos enriquecedores, eu tenho certeza que vai ajudar na sua jornada. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.